Olá pessoal, aqui é o Aires, o L4. Venho mais uma vez para fazer a correção do exame de História da UP 2019. Antes de começar, por favor, deixa seu like, comenta, se inscreva e partilha o meu vídeo, para o meu canal poder crescer e muitos ter o acesso a conteúdos de História. O exame contém 55 questões. Hoje apenas iremos resolver a primeira parte e a segunda parte. Sem mais nada, por favor, se não se inscreveu, se inscreva e comenta. E vamos resolver o exame. Número 1. E assim, que está dentro da historiografia. Primeira questão. E assim, as primeiras literaturas de caráter histórico foram. Se não vou falar de a literatura de caráter histórico, para aqueles que começaram a estudar a 11ª História, para aqueles que são da letra, eles aprendem logo no início acerca de cosmogonia e mitogonia. Que cosmogonia era a forma de tentar explicar o surgimento do universo, enquanto mitografias, que são os mitos. Então, o primeiro número, a linha correta é a linha B, as cosmogonia e mitografias. 2. A principal característica da historiografia judaica significa que existe historiografias na história. Mas o que é historiografia? O docente falava que historiografia era história da história da história. Então, meu dois vão pedir para saber eles querem saber a principal característica da historiografia judaica. Qual era a característica da historiografia judaica que tinha a ver com os judeus? Aqui temos ter a Bíblia como elemento sagrado de união dos hebreus. Não, já vou falar dos judeus, então quando tem hebreus não faz parte. Temos B, o monoteísmo ou fidelidade a Jeová como único Deus. Também está dentro da linha, está no bom caminho. Vamos ver outro, a incapacidade de aceder à visão universalista do homem. Essa é a resposta correta. Para quem sabe que estudar a 11ª, também tem essa informação. 2. Para aqueles que estudaram a 11ª, tem essa informação. Então a linha correta do número 2 é a linha C. 3. A mitologia grega considerava que a humanidade tinha passado por 5 etapas. Sim, isso é verdade. D. Evolução, nomeadamente. Estamos falando da idade de ouro, da prata, do bronze, dos heróis e do ferro. A etapa do ouro é a melhor porque, ok? A ver a alternativa correta. Temos A. Nela havia muito que podia proporcionar riqueza. Até que isso faz parte das boas coisas, mas vamos deixar essa linha. Podemos ver a outra que pode ter mais algumas respostas complexas ou boas. Temos B. Nela não havia preocupações, sofrimento, velhice, etc. Aqui dá para ver que isso está muito bonito. Vamos ver a linha C. Nela a Grécia colonizou as ilhas. Já está fora do contexto, pois quando se fala de melhor, não pode haver coisa de Grécia colonizou as ilhas, não. D. Nela, os gregos fundaram a cidade de Atenas, também boa coisa, mas a linha correta é a linha B. A etapa de ouro é a melhor, ou foi a melhor, porque nela não havia preocupações, sofrimento, velhice, etc. E a linha B, sem dúvida. 4. O grande contributo de Tucídides para a história foi. Nós sabemos que Tucídides foi um dos historiadores gregos que era o sucessor ou amigo de Heródoto, que o próprio Heródoto é o pai da história, que o próprio Tucídides andou durante muito tempo com Heródoto, até nas de guerras Peloponês, participaram junto em muitas viagens com Heródoto. Então, qual foi o seu grande contributo? Pois o fato dele ser amigo de Heródoto, mas ele contribuiu algo na história. Mas o que eu vi é que ele tem introduzido os questionamentos das fontes, questionava as fontes para poder apurar as suas credibilidade ou veracidade. Então,
A linha correta é, sem dúvida, a linha C, ter iniciado o questionamento, sim, que deve com crítica das fontes, procurando apurar a sua veracidade. 4. A linha correta é C. 5. A historiografia romana antiga foi apologética e pragmática e foi obra de... Aqui também quero saber acerca de historiadores romanos somente. Temos a linha A, Políbio, Tilívio, também sabemos, mas temos Xenofonte, não faz parte. Temos a linha B, Plutarco, Políbio, Tito, Lívio, Flávio, Xenofonte também não faz parte. C também não faz parte, porque tem Marco Bosch, que é um dos outros também da escola dos Janais, sei lá assim. Então a linha correta é D, Flávio, Josefo, Salustio, Suetônio, Políbio, Tacito, Tito Livio e outros. A linha correta do número 5 é a linha D. 6. Apesar dos grandes contributos dados pela historiografia positivista, ela recebeu algumas críticas pelo fato de que a historiografia positivista foi uma história assim. Foi uma história assim, mas ela recebeu muitas críticas. Por quê? Porque ela tentava aplicar as leis naturais à história. Isso não deu bem. Podia aplicar as leis e reduzir o papel do historiador. Essa historiografia queria reduzir muito o historiador. Então isso não foi recebido bem. Que a linha correta é, sem dúvida, a linha C, que diz reduzir o papel do historiador e tentar formular leis para explicar os fatos históricos. 7. No contexto da história dos anais, que isso que eu falava, a frase a verdadeira história é uma história universal. Pertence a... Estamos a falar de Mark Bloch. E a linha B. Número 7 é a linha correta é B. 8. A prolificação das fontes escritas sobre a África do século XV foi obra de... O século XV foi o início que começava a chegar em África. Muitos povos que já tinham árabe, mas também começaram a chegar europeus. Que o primeiro a chegar foi Vasco da Gama e passou em 1998, sei lá. Então, a prolificação das escritas foi naquele tempo, nesse período do século XV. Não foram nada de exércitos coloniais, nem missionários, nem administradores coloniais, mas sim foram mercadores europeus. Número 8, a linha correta é a linha A. 9. As fontes orais são preponderantes para reconstruir a história de África. Elas permitem... Todos sabemos que fontes orais são aquelas fontes que são de conversar, falar, uma coisa que... Essa nossa fala é fonte oral. É transmitir conhecimento para alguém também é fonte oral. Então, transmitir conhecimento não escrevendo. Agora, iremos analisar a linha correta. Temos a lançar a pergunta e ter a resposta de imediato. Sim? Fazer vários questionamentos antes de registrar a resposta. Também sim. Perceber o que o narrador diz e o que pretendia dizer. Associar os gestos às palavras. A linha correta é a linha A, porque as restantes sim pode estar correta, mas incompleta. Então nós queremos a correta, mas bem completa. Então, número 9, a linha correta é a linha A. 10. Na historiografia moçambicana, está falando de Moçambique, a obra Lutar por Moçambique pertence a... Estamos a falar de Eduardo Mondlane. Número 10, a linha correta é C. E passamos para historiografia ou história geral, que é a nossa última parte. 11. As primeiras sociedades de classes foram... Estamos a falar de egípcia e Mesopotâmia. Não. A linha correta é a linha A, grega e romana. 12. Na periodização da história, considera-se que a queda do Império Romano do Ocidente marca o início da Idade Média. Esta ocorreu no ano de... Estamos a falar do ano 476. Que a linha correta do número 12 é a linha C. 13. Na vigência do absolutivismo na Europa, a frase o Estado só pertence a... Estamos a falar de Luís
14. 13 a linha correta é D. 14. Para impulsionar a expansão marítima portuguesa, foi fundada em Sagre, em 1417, um centro de construção e estudos navais onde concentrava os maiores conhecedores da ciência náutica da época. Essa obra pertence estamos a falar de Luís de Camões, que era um poeta, assim, mas a linha correta do número 14 é a linha B. 15. A reforma protestante iniciada na Europa no século XVI ganhou maior expansão nos seguintes países. Estamos a falar da Suíça, Inglaterra e Alemanha. 15. A linha correta é a linha C. 16. Estamos quase a fechar a nossa segunda parte. 16. A contra-reforma ou reforma católica foi materializada através de. Estamos a falar de. Temos a linha, vamos observar as linhas. Temos a perseguição e morte dos protestantes também. Podia ser isso, mas temos Concílio de Trento, Inquisição, Indix e Companhia de Jesus. Temos C, Inquisição, Indix, Companhia de Jesus e Teocentrismo. Temos D, Concílio de Trento e Proclamação da Autoridade Suprema do Papa. Estamos a falar da linha B, Concílio de Trento, Inquisição e Indix. Não. Mas 16 ficou a linha C, sem dúvida, Inquisição, Index, Companhia de Jesus e Teocentrismo. 17. A primeira Constituição que contemplava a separação de poderes foi, vamos falar da francesa, que é a linha B. 18. Durante a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte é nomeado comandante do exército francês vamos falar durante a Revolução Francesa. Então, para mim, a linha correta é sem dúvida a linha D, pois se a Revolução Francesa aconteceu em 1789, então não poderia ser nomeado ao mesmo tempo. Então, significa que a linha correta é a linha D. Como eu dizia que o número 18 é a linha D, vamos passar para o número 19, que é a nossa penúltima pergunta. Diz assim: a guerra franco-prussiana que se desenrolou entre 1870 a 1871 foi um conflito entre França e Rússia. Será que Rússia e Alemanha ou Alemanha e França? Ou é o Japão? Estamos a falar de Alemanha e França. A linha correta é, sem dúvida, a linha C. 20. A nossa última pergunta de nossa segunda parte. 20. A Revolução Socialista de outubro de 1917 foi dirigida por, estamos a falar de Vladimir Lenin. Concordo com esse nome. E a linha correta do número 20 é a linha C. Obrigado para todos aqueles que acompanharam o meu vídeo até o fim. E obrigado para aqueles também que deixaram seu comentário e se inscreveram, pois isso será muito importante para mim. E até a próxima. Muito obrigado. Bons preparos. Que Deus vos abençoe. Fui.